na primeira carta de João. Hoje chegamos em nossa última mensagem nessa série de João, a série mais longa que teve aqui em nossa igreja. Começamos a série de João ali para o dia 22, 23 de abril. Eu imaginava que essa série iria durar 4 ou 5 domingos, no máximo. Mas quando me deparei com a riqueza que tem essa primeira carta, nós tínhamos que tratar desses assuntos de forma mais cadenciada. São assuntos curtos, às vezes textos curtos, porém riquíssimos. Então hoje eu estou chegando, perdi até a conta, não sei se foram 17 ou 18 sermões somente na primeira carta de João. E hoje finalizamos essa carta que vai deixar saudade, porém mais do que saudade, vai deixar lições preciosas para a nossa igreja. Eu vou procurar fazer um resumo de tudo que nós aprendemos nessa série para dividir com os irmãos nos próximos dias. Hoje chegamos no capítulo 5, nos últimos versículos, do versículo 18 ao 21. 1 João, capítulo 5, do versículo 18 até o último, 21. Diz assim a palavra de Deus: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque mais uma vez aqui nessa reunião nós tivemos a chance de ler um pequeno trecho da Tua palavra. Um pequeno trecho, porém poderoso, Senhor, porque é Tua palavra. Nós clamamos agora pela intervenção do Espírito Santo em nossas vidas para que nós consigamos compreender. De nada valerá a leitura, de nada valerá a minha exposição se o Espírito Santo não trabalhar na minha vida e na vida dos meus irmãos para que a Tua palavra, a Tua vontade seja esclarecida entre nós. Precisamos dessa iluminação, precisamos desse esclarecimento, precisamos da atuação poderosa do Espírito Santo nesse momento, para que a Tua igreja seja edificada mais uma vez e o Teu nome glorificado aqui entre nós. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém e amém. Como bem disse, nós chegamos ao final da carta de João. E o primeiro detalhe que nós percebemos é que João terminou essa carta da mesma forma que ele começou, sem nenhum protocolo, sem nenhuma saudação. Da mesma forma que ele não fez nenhuma apresentação no início da carta, ele também não fez nenhuma despedida agora no final da carta. Algo estranho. Nós lemos as cartas do Novo Testamento e a gente vê que sempre tem uma apresentação, inclusive citando o destinatário da carta, e no final sempre tem uma saudação final. Essa carta de João, não. Ele não fez nenhuma apresentação, ele começou já, como eu disse outro dia, de pé alto. Um golpe no peito de quem ensinava heresias a respeito de Jesus. Ele começa a sua carta assim: aquele que era desde o princípio, que temos visto e ouvido, que nossa mão tem apalpado, a respeito do verbo da vida. Ele já inicia a sua carta, assim, a 1000 por hora, ensinando uma doutrina importantíssima para a igreja. E no final de sua carta ele faz da mesma forma, ele não se despede. Ele termina dizendo o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E acabou. Nem um tchau, nem a paz do Senhor, irmãos, nem um agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não falou nada disso. Ele inicia já a 1000 por hora e termina também a 1000 por hora, o que nos passa a mensagem de que João sabia que a mensagem de sua carta era extremamente urgente. Ele não poderia perder tempo. As primeiras palavras da carta são declarações contundentes de defesa de doutrinas centrais da nossa fé. E assim também são as últimas palavras dessa carta, sem protocolos, sem palavras desperdiçadas, mas tendo em suas mãos a espada do Espírito, sendo usado poderosamente por Deus, poderosamente pelo Espírito Santo,
utilizando da autoridade que ele recebeu do próprio Cristo. João tratou de questões fundamentais de nossa fé. Ele denunciou as heresias, ele expôs os falsos mestres, chamando-os de anticristo, mas também ele consolou e ele confortou e fortaleceu os crentes em Jesus Cristo. Tudo isso de forma hábil, em apenas 5 capítulos. De forma simples, porém muito poderosa. No texto da semana passada, João fez menção a um tipo de pecado que ele chamou de pecado para a morte. Vocês se lembram disso? Semana passada nós lemos a primeira parte, uma parte desse capítulo, do capítulo 5, em que João nos ensinava a orar pelos irmãos que caem em pecado. Comentava isso hoje na EBD. Mas ele falou que há um tipo de pecado que ele chamou de pecado para a morte, pelo qual não adianta a gente orar por aqueles que cometem esse pecado. Nós aprendemos semana passada que aparentemente esse pecado para a morte é a apostasia. Se lembra disso? O que é apostasia? Apóstata é aquela pessoa que de forma consciente, depois de viver no meio dos crentes e de conhecer toda a verdade, renega deliberadamente a sua fé. Apóstata é aquela pessoa que depois que foi um líder no nosso meio, depois que foi um mestre, um ensinador no nosso meio, não apenas abandona a fé, mas se torna inimigo da cruz, da igreja e de Cristo. Esse é um apóstata. Segundo João, no que nós vimos semana passada, não adianta orar por essas pessoas. Já no texto de hoje, o que João faz é tranquilizar os crentes. Porque quando ele tratou da apostasia, daqueles... Irmãos, ele não tratou daqueles que se desviam da igreja por algum motivo, por algum momento. Ele tratou daqueles que, além de se desviarem da fé, se tornam inimigos da cruz. É bem diferente, não é verdade? Então, depois de ensinar que poderia haver no meio da igreja pessoas apostatando da fé, porque na verdade elas nunca estiveram firmes em Cristo, nunca conheceram o Senhor Jesus, mas estavam no nosso meio, como João diz em outro momento, mas não era dos nossos. Os crentes poderiam ficar com medo. Afinal de contas, isso poderia acontecer com qualquer um de nós, eles poderiam pensar. Será que em algum momento eu posso apostatar? Será que em algum momento a minha família, alguém aqui que a gente ama demais, pode também apostatar da fé? Não é fraquejar de novo, não é cair de novo, é tornar-se inimigo da igreja. Pode acontecer isso? Para consolar e para tranquilizar os irmãos, João escreveu esse último trecho da carta, que foi o trecho que nós lemos hoje. Para passar essa lição de que não há o menor risco, olha só o que João está dizendo aqui, não há o menor risco de um crente de verdade apostatar da fé. Não há. Um crente de verdade pode até cair, tropeçar em algum momento da vida. Mas a Bíblia diz que o Senhor o colocará de pé. João não está tratando de quedas eventuais. João está tratando de pessoas de novo. Eu tenho que deixar isso muito claro, para a gente fazer a distinção entre quedas, um ou outro irmão que no momento de fraqueza, de dúvida em sua fé, se afasta do caminho de Deus e volta depois. Não é desses que nós estamos falando daqueles que abandonam a fé e se tornam opositores da fé. É um fenômeno novo e muito frequente. Eu, criado em meio evangélico, eu sempre vi pessoas se desviando. Jovens que foram criados também junto conosco na igreja, quando chega na adolescência ou na juventude, eles se desviam, eles se afastam da fé, mas continuam nutrindo verdadeiro respeito pela igreja e pela fé. Não era incomum, por exemplo, em festividade da igreja, as irmãs, tinha festividade própria das irmãs, dos irmãos, do coral. Não era incomum numa festividade aqueles rapazes, aquelas moças que já foram cristãs voltarem para visitar a igreja dos pais, com profundo respeito. Hoje a gente não vê isso. Hoje o que acontece muito é a pessoa se desvia da fé e se torna opositora da fé, se torna opositora da igreja. Muito provavelmente porque não foi lhe apresentado o evangelho de verdade.
Conheceu um grupo de pessoas que se reuniam no domingo para as maiores atrocidades e acha que conheceram uma igreja cristã e não conheceram. João usa essa parte da carta para tranquilizar os crentes o seguinte, cristão de verdade não apostata. Cristão de verdade não cai definitivamente da graça. Cristão de verdade não se afasta definitivamente. Porque o que nós aprendemos com a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, é que Deus faz o que for possível e impossível para trazer de volta a sua ovelha perdida. Não é isso? Então não estamos tratando de crente de verdade que tropeça. Estamos falando de pessoas que abandonam a fé e caem definitivamente da fé. João vai afirmar que é impossível um cristão de verdade cair definitivamente. É impossível. E para tranquilizar os irmãos, João ele cita 3 vezes o verbo saber. Ele fala por 3 vezes sabemos. Para tranquilizar, não existe os 5 solas. Hoje nós vamos aprender os 3 sabemos de João. A mensagem de hoje será dividida em 3 partes e depois um alerta final. No versículo 18, João diz que sabemos que somos protegidos. Para tranquilizar os crentes, para que ninguém ficasse desesperado, com a possibilidade de cair da fé. No versículo 18, João diz que sabemos que somos protegidos. No versículo 19, João diz que sabemos que somos de Deus e o mundo não. No versículo 20, João diz que sabemos quem é Jesus. E no versículo 21, nós teremos um alerta sério no final. Vamos caminhar com calma nesse texto, vendo uma parte de cada vez. Em primeiro lugar, o apóstolo João, para tranquilizar os crentes, para que os crentes não tivessem medo de cair definitivamente da fé. Ele diz o seguinte, sabemos que somos protegidos. Olha o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nessa mesma carta, irmãos, o apóstolo já tinha afirmado o seguinte, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, porém, ele afirma o seguinte, todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive em pecado. Aparente contradição na fala de João, não é verdade? Há 2 possibilidades de interpretação aqui. Ou, mais uma vez, João estava fazendo uma clara distinção entre pecar e viver em pecado. Lá no início da carta ele diz que ninguém pode dizer que não peca. Mas aqui ele está dizendo que quem nasceu de Deus não vive em pecado. A Bíblia faz essa clara distinção. E nós já explicamos aqui algumas vezes. O que é pecar? É aquilo que a gente comete. São erros involuntários. São acidentes de percurso. Agora, viver em pecado é viver na mesma prática. É se alegrar com isso. É se programar. É agendar dia e hora do pecado. É comprar um perfume especial, uma roupa especial. Agendar o momento certo do pecado. Isso é viver na prática do pecado. A Bíblia faz essa distinção entre pecar e viver na prática do pecado. Segundo a Bíblia ensina, quem vive na prática do pecado ainda é escravo do pecado. O cristão não é mais escravo do pecado. Mas o cristão, infelizmente, ainda peca, porque está no corpo de pecado. Ou João estava fazendo essa distinção, ou então, nesse texto aqui, quando ele diz que quem é nascido de Deus não vive em pecado, ele estava se referindo ao pecado que ele citou anteriormente, que vimos semana passada. Qual pecado? O pecado de morte. O pecado da apostasia. Então, faz mais sentido. Apesar da primeira opção ser verdadeira, pois a Bíblia faz claramente a distinção entre pecar e viver em pecado, o mais provável é que nesse ponto João estava completando o assunto do texto que vimos semana passada. Ou seja, quando João escreve que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, faz mais sentido que ele estivesse se referindo ao pecado da apostasia, ao pecado de se desviar de vez do Evangelho ao ponto de tornar-se o inimigo da cruz de Cristo. É disso que ele está se referindo. Ou seja, na primeira palavra do texto de hoje, nós aprendemos que aquele que é nascido de Deus não comete esse pecado de se desviar para sempre. Se desviar para sempre. Essa é uma doutrina maravilhosa, irmãos.
É a doutrina que nós chamamos da doutrina da perseverança dos santos. Já ouviu falar nisso? Essa doutrina nos ensina que o cristão de verdade, o verdadeiro, aquele que foi verdadeiramente comprado pelo sangue de Cristo, pode até tropeçar de vez em quando, e ainda que em algum momento de sua vida ele ceda à tentação, se iludindo com os próprios desejos, o verdadeiro crente nunca ficará prostrado para sempre, jamais cairá definitivamente da graça, pois ainda que seja debaixo de muita lágrima, ainda que seja pagando, ou vivendo, ou curtindo as consequências do próprio pecado, ele voltará para a presença de Deus. Perseverança dos santos. É a doutrina que nos ensina que nós iremos completar a nossa jornada, ainda que tropecemos de vez em quando. Nossas quedas não serão definitivas. Uma alegria isso, não é verdade? Quem garante que eu chegarei à minha jornada, ao meu lugar final? Quem garante que eu completarei a minha jornada? Quem garante que você chegará na eternidade com Deus? Quem garante? É o Senhor. Graças a Deus não depende da gente. Graças a Deus. E quem diz que é o Senhor é esse próprio texto que nós lemos. João responde essa pergunta ainda aqui no versículo 18. Sabemos que todo aquele que nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele, essa palavra aquele na sua Bíblia está com A maiúsculo? Tá, com A maiúsculo? Quem é esse aqui, tá não? Então o editor errou. Aquele, na minha Bíblia está com A maiúsculo aí. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus só pode ser uma referência a Jesus. Aquele que nasceu de Deus guarda os que são nascidos de Deus, que somos nós. Então é o Senhor quem garante a nossa chegada final. É o Senhor quem nos protege ao longo da caminhada. Mais do que isso, é o Senhor, é Cristo que nos levanta se nós cairmos, ou quando caímos. Que nossas pequenas quedas são certas também, não é verdade? É o Senhor que nos garante. João ainda diz claramente que o maligno não pode tocar naqueles que nasceram de novo. Mas não porque o cristão tenha algum poder em si mesmo, mas porque Jesus nos protege do maligno. Rapaz, só esse versículo aqui a gente poderia falar aqui o ano inteiro. O cristão não cai porque o Senhor o sustenta. Se o cristão cair, o Senhor o levanta. O inimigo não toca, o maligno não toca porque o Senhor não permite. Que maravilha isso aqui. Certeza, o nome disso é certeza da salvação. Um cristão de verdade tem certeza da salvação, porque ele sabe que não depende de seu próprio mérito, não depende de si mesmo para chegar à eternidade. Depende somente de Deus, depende somente de Cristo. Somente quem nasceu de novo tem certeza de proteção divina. O Salmo 121 diz que ele não permitirá que os teus pés vacilem. Isso é fabuloso. O salmista disse o seguinte: olho para os montes de onde me virá o socorro, meu socorro vem de Deus, é tudo difícil, é uma caminhada difícil, mas ele não permitirá que os meus pés vacilem. Total dependência de Deus, porque se depender da gente, a gente derrapa e a gente cai no primeiro obstáculo. Mas nossos pés não vacilam, porque ele não permite. Nesse mesmo salmo, no Salmo 121, o salmista chama o Senhor de o guarda de Israel. O salmista segue explicando como é que o guarda de Israel não permite que nossos pés vacilem. Como que o guarda de Israel nos protege ao longo de toda a caminhada. Ele diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É proteção completa, contínua, perene de Deus na vida dos seus filhos. Por isso não caímos. E se cairmos, ele nos levanta. Resumindo então o verso 18, fiquemos tranquilos. Em outras palavras, é isso que João está dizendo. Fiquemos tranquilos. Jamais cairemos para a morte, porque o guarda de Israel nos protege. Uma alegria.
Em segundo lugar, o apóstolo diz que sabemos que somos de Deus e o mundo não. Podemos ficar tranquilo. Não iremos cair da fé para sempre, porque nós sabemos que somos de Deus. O mundo não. Olha o versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mais uma vez, nessa carta, João separa a humanidade entre dois grupos de pessoas. Quando ele diz que sabemos que somos de Deus, ele estava se referindo ao fato de pertencermos a Deus. Porém, Pedro usou um termo ainda mais forte para falar desse pertencimento. Pedro usou um termo para falar do nosso pertencimento a Deus, um termo que causa repulsa em nossa sociedade atual. Pedro diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Propriedades. Em uma época em que todos lutam por independência pessoal, e que cada pessoa quer seguir somente seus próprios desejos, o apóstolo Pedro afirma que nós, os cristãos, nós, os que nascemos de novo, somos propriedades exclusivas de Deus. Não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. Além de João e Pedro, o apóstolo Paulo foi mais categórico ao afirmar que nós somos escravos de Cristo. Veja bem, filhos sim, amados sim, mas a figura que Paulo usa é de um escravo. Por várias vezes, apóstolo Tiago e outros escritores bíblicos se identificaram como sendo escravos de Cristo. Essa doutrina, esse ensinamento do nosso pertencimento a Deus tem implicações seríssimas em nossas vidas. Por exemplo, os progressistas vão dizer que ninguém é propriedade de ninguém. As feministas vão dizer que ninguém é propriedade de ninguém. Os humanistas vão dizer que ser visto como propriedade fere a dignidade humana. Mas o cristão vai ter alegria em afirmar: eu tenho um dono. Eu não mando em minha própria vida. Eu não vivo para me realizar. Eu vivo para o meu Senhor. Eu tenho um Senhor sobre mim. Eu sou propriedade exclusiva dele e sou escravo de Cristo. Somente quem passou por uma regeneração, por um novo nascimento, consegue ter alegria com essa realidade. E nesse ponto, queridos, a Bíblia não está rebaixando o homem de sua condição natural. Tem gente falando, mas isso está rebaixando a gente da nossa dignidade. Irmãos, nós já não valemos nada. O que nos dá valor é o fato de Cristo ter nos comprado com o seu sangue. Então a Bíblia não está rebaixando o homem de seu estado natural. Quem fez isso foi o pecado. O pecado entrou em nossa história e jogou o homem em um abismo existencial. A Bíblia simplesmente afirma o que nós realmente somos. Criaturas. Somos servos de Deus Altíssimo e vivemos para Ele. Há um catecismo reformado antigo que a primeira pergunta é o seguinte: qual é a sua maior alegria na vida e na morte? A resposta é o seguinte: a minha maior alegria na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao meu Senhor. O que para uns resultaria em tristeza, em rebelião, em angústia, para a gente resulta em alegria. Afinal de contas, como é maravilhoso pertencer ou sermos propriedade do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Na verdade, irmãos, tudo que existe pertence a Ele, mas somente quem nasce de novo tem alegria com isso. Tudo que existe pertence a Deus. De Deus é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. O inferno está debaixo do poder de nosso Deus. Lutero chamava o diabo de o cachorro de Deus. Não há nada que exista que não pertença ao Senhor. A diferença é que a igreja tem alegria com isso, enquanto outros vêem nisso motivo de tristeza. Porém, queridos, nesse ponto, João, além de afirmar que pertencemos a Cristo, ele afirma também que o mundo está em outra condição. Segundo João, o mundo, diz esse versículo, o verbo
de alguém que está sem oferecer nenhuma reação, como morto. Não é assim que se coloca nos... Tem até um nome que se dá ao que se escreve nos túmulos, né? Qual o nome que se dá? Que se escreve na lápide. Tem um nome isso, né? Epitáfio. Epitáfio. Epitáfio, é isso? A pronúncia é essa? Normalmente é quem aqui jaz. O que isso significa? Não é que a pessoa está ali, mas ela está numa posição passiva, deitada. João usa essa palavra jaz, o verbo jaz, para identificar as pessoas que estão realmente assim, deitadas, sem oferecer nenhum tipo de resistência, vivendo como morto. O mundo jaz no maligno significa que o mundo já está como morto, deitado passivamente nas mãos do diabo. É assim que caminha a humanidade. O brilhante teólogo John Stott explica esse texto da seguinte maneira: a humanidade está deitada placidamente nos braços de Satanás, adormecida e entorpecida, enquanto ele a conduz para a destruição. É isso que João quis dizer quando falou que o mundo jaz no maligno. Não é apenas que o maligno está andando, está influenciando, está caminhando no meio da humanidade, não. Mas ele está dizendo que a humanidade sem Deus já está morta nos braços do diabo. Só não percebe isso. Então, o resumo, queridos, do versículo 19 é o seguinte: há dois grupos de pessoas na história. Um grupo não pode ser tocado pelo maligno, porque o guarda de Israel o protege, mas o outro grupo já dorme nas mãos do adversário, seguindo para a morte eterna. Que terrível visão é essa? Aumenta mais a nossa intenção de gratidão para com Deus, porque houve um dia em que todos nós fazemos parte dessa multidão que caminha adormecida para a destruição. Mas Ele nos tirou de lá, não por merecimento nosso, mas só por sua graça. Mas seguindo ainda no texto, mas antes de seguir, vamos recapitular o que nós vimos até aqui. João nos ensina que, ao contrário daqueles que caem definitivamente da fé, nós, em primeiro lugar, não cairemos porque sabemos que somos protegidos. Em segundo lugar, não cairemos porque sabemos que somos de Deus e o mundo não. E agora, em terceiro lugar, o apóstolo diz que sabemos quem é Jesus e quem é Deus. Por isso nós não cairemos definitivamente da fé. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O argumento de João é o seguinte, é simples. Podemos ficar tranquilos, pois ao contrário daqueles que se desviam para a morte, ao contrário dos apóstatas, ao contrário dos seguidores dos falsos mestres, nós já conhecemos Jesus e já conhecemos Deus. Nós conhecemos o Pai e o Filho, o verdadeiro Deus e a vida eterna que é Jesus. Nós já passamos por esse momento aqui na carta, em que João claramente afirma que aquele que conheceu Jesus de verdade, esse é nascido de novo. Que uma marca característica de um verdadeiro cristão é que ele conhece o Cristo bíblico, o Cristo que se revelou nas Escrituras. Esse trecho da carta de João reforça a compreensão que nós temos sobre a iluminação que nós recebemos do Espírito Santo. Irmãos, como o homem é incapaz de entender por conta própria as coisas espirituais, necessitamos de uma ação de Deus nos fazendo entender. Essa obra de esclarecimento que nós chamamos de iluminação, normalmente a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem faz. Porém aqui João está dizendo que Jesus também faz essa obra. Além de nós recebermos iluminação do Espírito Santo, Jesus, quando conhecemos de verdade, ele nos apresenta o Pai. Só há como chegarmos ao conhecimento de Deus através de Jesus. Esse é o sentido do versículo 20.
No versículo 20, ele está dizendo o seguinte, ó, vocês conhecem quem é Jesus. Vocês não conhecem um ídolo que chamam de Jesus. Vou tratar disso daqui a pouco. Vocês sabem quem é Jesus. Vocês sabem quem é Deus, porque Jesus revelou Deus. Então podem ficar tranquilos. Podem ficar em paz. Ainda que vocês caiam em algum momento, não vai ser definitiva essa queda. Vocês são regenerados de verdade. Vocês já conheceram a verdade. A verdade já libertou vocês. O Filho do Homem já os libertou. Vocês são livres de verdade agora. Então fiquem tranquilos. E por fim, para finalizar essa carta, depois de nos dar 3 bons argumentos para ficarmos tranquilos em relação à nossa salvação, João finalizou com um sério alerta. Versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E assim terminar essa carta. Essa pequena frase foi a última exortação de João nessa carta. À primeira vista, essa frase não tem relação nenhuma com tudo que João escreveu até aqui. Mas pensar assim é um equívoco, porque a grande verdade é que por toda a carta, João fez questão de destacar as diferenças que há entre o verdadeiro Jesus e o Jesus pregado pelos falsos mestres. Por toda a carta, João faz questão de deixar evidente, de esclarecer que aquele Jesus que era pregado nas igrejas não era o Jesus verdadeiro. Por toda a carta. Ele fez isso várias vezes. Inclusive, a razão principal de João de João escrever essa carta e o Evangelho foi justamente para desfazer a dificuldade ou as dificuldades que os irmãos tinham a respeito de Jesus. Já estavam adorando um outro Jesus na igreja primitiva, no primeiro século ainda. João tinha 90 anos quando ele escreveu essa carta, e nas igrejas cristãs já estavam adorando um outro Cristo, um Cristo inventado pela mentalidade de falsos mestres. Algo terrível. Os discípulos de Jesus nunca tiveram dúvidas sobre quem é Jesus. Não apenas os discípulos, mas centenas de pessoas que viram Jesus ressuscitado e que viram ele subindo aos céus, nunca tiveram dúvida a respeito de que Jesus é Deus. Mas uma nova geração de crentes surgiu. E essa nova geração começou a dar ouvido a falsos mestres, com novas ideias a respeito de Jesus, pregações a respeito de Jesus diferente das pregações apostólicas. E agora a igreja estava adorando outro cara, que não era Jesus. Não era Jesus. A realidade é que há apenas um Cristo. Há apenas um Jesus que é o revelado nas Escrituras. O Deus homem, o Emanuel, o Messias, o Salvador do povo de Deus, o Deus forte que encarnou como um bebê, tomando forma humana, que andou entre nós sem pecado e se entregou na cruz para pagar a dívida dos eleitos. É esse Jesus que João apresentou por toda essa carta. Qualquer outra forma de entender Jesus é um erro. É um erro. A gente não pode dizer o seguinte, eu tenho a minha visão sobre Jesus e você tem a sua visão sobre Jesus. A minha visão sobre Jesus pouco importa, não interessa a ninguém. O que interessa é o que a Bíblia diz sobre Jesus. A tua visão pessoal sobre Jesus pouco importa. É um engano do seu coração. O que importa é o que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Qualquer doutrina que apresente Jesus diferente deve ser rejeitada como heresia. E qualquer Jesus diferente do Cristo revelado nas Escrituras não é um Jesus verdadeiro, é um falso Deus, é um ídolo. E se nós dependemos de Jesus para chegar ao Pai, se nós dependemos, é Jesus que nos revela a Deus, então quando a pessoa segue um falso Cristo, lhe é apresentada também um falso Deus Pai. O que estão adorando, na verdade, são ídolos. Deuses fabricados pela mente humana,
não é Jesus, não é o Deus Filho, não é o Deus Pai. Por isso que no final de toda a sua carta, a última frase de João é a seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É possível que vocês estejam se reunindo todo domingo para cultuar um ídolo chamado Jesus, chamado Deus, mas não é Cristo e não é Deus. Se não é o Cristo, o Deus verdadeiro, expresso e revelado em sua palavra, se Cristo e Deus não é aquele que flui da Bíblia Sagrada e se revelou a nós através da santa letra, se não é esse, é um falso Deus, é um falso Cristo, é um ídolo. É um ídolo. Toda vez que alguém chega e fala o seguinte: mas o meu Deus é um ídolo, mas o meu Jesus é um ídolo. Não tem meu Deus, nem o meu Jesus. É o Cristo bíblico. É o Deus bíblico. Esse é o verdadeiro. Assim que ele escolheu se revelar. Mas pastor, e a experiência? A nossa experiência nos engana. Todos os nossos sentidos são falsos e mentirosos. Se eu for esperar ter uma experiência transcendental, mística, espiritual para conhecer a Deus, as minhas faculdades vão me enganar que todas as minhas faculdades são tocadas pelo pecado. Por isso que eu dependo de uma palavra que não falha, uma palavra que não erra. Não é porque a Bíblia é sagrada, o livro é sagrado, é porque é a palavra de Deus. Deus se revelou em sua palavra. Deus revelou o seu Filho em sua palavra. Aqui sim é infalível. Toda outra forma de conhecer a Deus é falível. E conhecemos um ídolo. Um Deus diferente do Deus das Escrituras é um ídolo. Um Jesus diferente do Jesus das Escrituras é um ídolo. São deuses falsos, criados pela imaginação humana. Eu separei aqui uma lista de situações em que as pessoas pensam que estão adorando a Deus e não estão. Por exemplo, um Deus insensível e sem misericórdia não é o Deus verdadeiro, é um ídolo. Da mesma forma, um Deus incapaz de transformar pecadores é um Deus falso, é um ídolo. Um Deus incapaz de agir nas forças da natureza, parando o sol, abrindo o mar, se ele é incapaz de fazer isso, ele é um ídolo, é um Deus falso. Um Deus incapaz de fazer com que uma criatura marinha engula um profeta em desobediência e depois o devolva com vida na praia. Se um Deus é incapaz de fazer isso, ele é um Deus falso, ele é um ídolo. Um Deus incapaz de controlar a história da humanidade é um Deus falso. Um Deus que é apenas justiça é um Deus falso. Um Deus que é apenas amor é um Deus falso, é um ídolo. Um Jesus que não nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo é falso, é um ídolo. Um Jesus que veio a esse mundo só porque queria se relacionar com os seres humanos e entender a história pelo ponto de vista da humanidade. Isso é um Deus falso, é um ídolo. É um ídolo criado. Um Jesus que veio apenas para cuidar da causa dos mais pobres e brigar por justiça social e quebrar os tabus da sociedade. Esse Jesus é falso. É um ídolo. É um ídolo. Um Jesus que veio ao mundo para ser o nosso exemplo de amor, ser o mártir da paz. Falso. Ídolo. Adorado nas igrejas. Um Jesus que não tinha de verdade poder sobre a enfermidade, sobre a morte, que não operou milagres espantosos, como a multiplicação dos pães e a cura de lepra. É um Jesus falso, é um ídolo. Eu faço questão de dizer isso porque há uma enormidade de teólogos que ficam tentando explicar os milagres para chegar à conclusão de que Jesus não era Deus. É muito comum encontrarmos pregadores hoje que imagina, que segue ou prega um Jesus que era apenas um militante político. Jesus falso. É um ídolo. Um Jesus que morreu apenas porque afrontou os religiosos e poderosos de seus dias. Esse Jesus é um ídolo, é um Jesus falso. Um Jesus que não morreu por pecadores e não ressuscitou em corpo. É um Jesus falso, é um ídolo. Um Jesus que ama tanto todo mundo que não exige mudança de vida de ninguém para segui-lo. Sabe quem é esse Jesus? É um Deus falso. É um ídolo inventado. A tristeza, irmãos,
é que há milhares de crentes seguindo ídolos no lugar de Deus. Isso resultado direto de milhares de púlpitos que pregam ídolos no lugar de Deus, no lugar do Deus Pai e do Deus Filho. A maioria, isso aqui é assustador, a grande maioria das músicas ditas evangélicas falam de um Jesus e de um Deus diferente do Jesus e do Deus da Bíblia. A maioria. A grande maioria dos eventos gospels adoram um Jesus e um Deus diferente do Pai e do Filho apresentado nas Escrituras. É outro Jesus. É outro Deus. Chamam-o de Jesus Cristo. Chamam-o de Deus Jeová. Mas são falsos. A imensa maioria dos artistas gospel jamais conheceram o Pai e o Filho das Escrituras. Cantam, adoram, pregam ídolos criados pela imaginação humana. Ídolos. Quer ver uma coisa? Um Deus que vai te dar tudo o que você quer. É o Deus bíblico? É um ídolo. Um Deus que você dá ordens a Ele. E você exige as coisas dele. É um Deus bíblico? É um ídolo. Um Deus que vai fazer você se vingar dos seus inimigos. Um Deus que faz você se vingar dos seus inimigos. É um Deus verdadeiro? É um ídolo. Um Deus que promete que você vai sempre ter saúde, sempre ter prosperidade, sua vida financeira sempre vai crescer, e basta você dizimar, ofertar direito. É um Deus verdadeiro? É um ídolo. É um ídolo. O Deus verdadeiro não dá nenhuma dessas garantias. Sabe qual é a garantia que o Deus verdadeiro dá? No mundo só tereis aflições, tende de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus verdadeiro fala isso. O Deus verdadeiro é aquele que diz que melhor é estar na casa do que há luto do que na casa daquele que há festa. Olha só, que loucura. O Deus verdadeiro é aquele que fala o seguinte, essa luta, pode ser que você saia vitorioso dela, ou possa ser que você até morra por causa dessa luta aí. O que importante é a eternidade. Aí ele garante consolo e riso eterno, mas na eternidade. O Deus verdadeiro, ele não perde o controle da história. É possível. É possível. É possível a gente olhar para a história e achar que a história está desgovernada. Que Deus, por algum momento, ele começou a criar as coisas saíram do seu controle. Sabe que Deus é esse? O falso. O ídolo. É o ídolo. Por tudo isso, João foi enfático em sua última frase da carta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Irmãos, a gente pode até ter discordância de um ou de outro ponto. Mas sobre Jesus, não. Sobre Deus, não. Aquele que não crê que Jesus é o Deus que se fez homem, se encarnou, andou perfeito em nosso meio, jamais pecou, que morreu por nossos pecados e ressuscitou porque o Pai se agradou do seu sacrifício. E ao ressuscitar, Deus lhe deu todo o poder e ressuscitou em carne, ao ponto dos discípulos tocar em suas feridas. E subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, regendo a história. Um Cristo diferente disso é um Cristo falso, queridos. É um Cristo falso. Quantas e quantas pessoas foram apresentadas a um Deus falso?
a um ídolo chamado Jesus. E depois, quando passa por uma luta severa, se desmotiva na fé e abandona a fé, porque conheceram um Cristo falso. Imagina aquela pessoa que entra para a igreja com promessa de prosperidade. Imagina. Vem para cá que aqui tudo vai andar. Faça a sua corrente, faça o seu voto, faça a sua campanha, faça o seu sacrifício. Tudo vai funcionar para você. A pessoa ingênua, de boa fé, acredita que Deus é esse mesmo. Deus funciona como se fosse a mega sena da virada. E deposita tudo que tem para ter retorno. Quando passa por uma luta severa, não tem condições de permanecer de pé. E se afasta da igreja, achando que tinha conhecido o Evangelho, mas não conheceu. Não conheceu. Imagina aquelas pessoas que entram para uma igreja acreditando que sempre vai ser de vitória em vitória, de fé em fé, nunca sofrerá derrota, nunca terá enfermidade, e passa por uma enfermidade severa. E não vence a enfermidade. Aí em nossa igreja, um irmão que perdeu a mãe há pouco tempo. E ele, com aquela consciência de que a mãe estava enferma, que tudo podia acontecer, de que o Senhor é bom em todo tempo, que o Senhor que sabe o que faz. Porém, a sua irmã, também cristã, tinha outra percepção. É daquelas que acreditava que tinha que dar palavra profética, tinha que profetizar que as coisas vão acontecer, dar ordem e acreditar. Era dessas. A serva de Deus faleceu. O rapaz é firme, um servo de Deus. A menina anda na igreja cambaleando com a sua fé abalada, porque ela acreditou numa teologia triunfalista, positivista, antibíblica. Ela acreditou num ídolo. Ela acreditou num gênio da lâmpada que está aqui para fazer nossas vontades. Não conheceu Deus. A gente vê o que acontece com artistas, que era artista gospel, aí depois se afasta da igreja e se torna opositor da igreja, mas sem nunca ter conhecido a fé, nunca ter conhecido a Deus, nunca ter conhecido o Evangelho de verdade, que vivia no meio em locais que Cristo não era pregado um ídolo. Deus é desconhecido, o que é conhecido é um ídolo. Quero terminar com 3 aplicações. Que nossa igreja jamais se afaste do Cristo das Escrituras. Que nossa história se resuma a viver para Ele, a cultuar Ele e anunciar Ele da forma em que está escrito. Não é popular. Pregar, viver, cultuar o Cristo das Escrituras não é popular. É mais popular cultuar, servir aquele Cristo popstar, antenado com as novas tendências, que satisfaz os nossos desejos. Que não seja que nunca caiamos nesse laço. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia para nos mantermos fiéis ao verdadeiro Cristo. Que jamais seja pregado um ídolo aqui nesse púlpito no lugar de Jesus. Que jamais seja pregado um ídolo aqui nesse púlpito no lugar do Deus verdadeiro. Precisamos da graça do Senhor para isso. Em segundo lugar, que nenhum de nós jamais troque o Cristo das Escrituras por outro Jesus qualquer. Devemos nos aprofundar em conhecimento sobre Jesus, mais do que qualquer outra área de nossa vida. Pastor, eu quero fazer uma especialização esse ano. Faça uma especialização sobre Cristo. Procure conhecer Jesus mais e mais através da palavra de Deus. Procure saber quem Ele é, o que Ele falou, sua vontade. O que Ele projetou para a sua vida, está tudo revelado nas Escrituras. Está com preguiça? Comece com os Evangelhos. Mas Jesus aparece no capítulo 2, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, e nunca mais sai das Escrituras. Gênesis fala de Jesus, até Apocalipse fala de Jesus. Expressa sua vontade, seu caráter, sua personalidade. Nós não vamos ficar dependendo de série da Netflix para conhecer Jesus. Conheceremos Jesus através das Escrituras, que é a forma verdadeira e correta de conhecermos o nosso Cristo. Aplica-se a isso. Aplica-se a isso. Não acredite no que eu estou falando a respeito de Jesus. Vá para casa, abra sua Bíblia e veja se realmente esse é o Cristo. Se foi isso mesmo que Jesus falou. Conheça Jesus. E por fim,
apresentemos esse Jesus aos nossos filhos. O que nossos filhos precisam, em primeiro lugar, é conhecer quem é Deus, quem é Jesus. A coisa mais importante que nossos filhos precisam é conhecer quem é Deus, quem é Jesus. Há outras coisas importantes na vida que ele precisa saber, mas em primeiro lugar, quem é Jesus? Quem é Deus? Apresenta. Não permita que apresentem um outro Cristo ao seu filho. Não permita. Está assim, de ambiente apresentando outro Jesus, de igrejas apresentando outro Jesus ao nosso filho. Eu estava num evento, num seminário sério, Mas a gente vê que mesmo em lugares sérios, abre brecha de vez em quando. Um seminário sério, um evento com a família, e no final tinha uma apresentação de crianças. Aí quando começaram a cantar, cantaram uma música que diz que você pode ter a fé de Abraão, ser forte como Sansão, você pode ser o que quiser, basta ter fé. Mentira. É mentira isso. Você não pode ser o que você quiser, basta ter fé. Isso é confissão positiva. Isso é outra coisa, não é evangelho. Aí está lá as crianças crescendo. Sabe o que vai acontecer? A maioria delas não vão conseguir ser o que elas querem. A vida de frustração no futuro. Porque confiaram em quê? Confiaram numa mentira. Numa mentira. Está cheio de oportunidade para apresentar um falso Cristo aos nossos filhos. Esses dias a Ana Júlia, a gente botou lá um desses canais passando música infantil, música cristã, né? Aí quando parei para analisar a música estava falando sobre o milagre da multiplicação. Mas a música explica, olha só como que é satânico isso. É satânico, não tem outra palavra. A música explicava que a multiplicação dos pães e dos peixes se deu a partir da generosidade das pessoas. Não foi Jesus que multiplicou, não, mas o ato daquele menino foi movendo os corações e cada um foi doando o que tinha. E no que foi doando o que tinha, foi separando e multiplicando e todo mundo foi alimentado. Essa é uma explicação de ateu para esse milagre. A teologia liberal explica assim os milagres. Não, isso aqui não foi milagre, não, isso aqui foi generosidade. O ato do menino de doar sua merenda gerou generosidade com os outros. Sabe o que é isso? Mentira. Mentira. Foi tanto um milagre assombroso, que a Bíblia diz que sobrou pães e peixes. Foi tanto milagre assombroso que no dia seguinte a mesma multidão estava perto de Jesus, porque queria comer pão e comer peixe novamente. Aí está lá os nossos filhos, aprendendo isso. Apresentemos esse Jesus aos nossos filhos. O Jesus verdadeiro, que viveu e morreu por pecadores e que garante a nossa chegada final. Amém? Vamos falar com Deus? Pessoal do louvor, por favor. Senhor amado, hoje nós finalizamos essa série longa, porém maravilhosa para a nossa vida e para a vida da igreja. Textos bíblicos que nos remetem mais à pessoa de Cristo e nos fazem entender mais sobre Jesus e a necessidade de conhecermos da forma que Ele é, o Cristo de verdade. Eu sei que a maioria de nós foi apresentada uma vez a um falso Cristo, um falso Deus, um falso Evangelho. Mas, Pai amado, que o Seu Espírito venha nos convencer hoje de quem é Jesus e nos apresentar o verdadeiro Cristo. Nossa vida depende disso, ó Pai. Nossa eternidade depende disso. De conhecermos Jesus da forma que Ele é. Da forma que a Bíblia revela. Livra-nos das ciladas e dos laços. Livra-nos da idolatria. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É
preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva,